Deixa eu contar para vocês uma variante do experimento de escolha atrasada de Wheeler. Ok? Então a ideia é a seguinte, por um processo físico, que a gente não vai entrar em detalhes agora, basicamente conversão paramétrica espontânea de fótons, eu consigo criar estados de luz emaranhados no grau de liberdade de momento angular, certo? Então imagina que eu tenho uma fonte de luz, né, que é esse cristal de conversão paramétrica espontânea, e ele emite fótons, que eu vou representar como essas linhas aqui, certo? Mas emite fótons no seguinte estado. Bom, se o primeiro fóton tem momento angular orbital L igual a mais 1, o segundo fóton vai ter momento angular orbital L igual a menos 1. Okay? Em contrapartida, se o primeiro fóton tem momento angular menos 1, o segundo vai ter momento angular mais 1. Então são as frentes de onda desses fótons, né? São modos de Laguerre-Gauss com L igual a mais ou menos 1, né? E eles são 1 para 0. Okay? Agora vamos falar que a polarização desse meu feixe é, sei lá, uma polarização qualquer, psi. Ok? Uma polarização psi qualquer. Isso aqui vai acontecer com meio de probabilidade para cada ramo dessa função de onda. Ok? Bom, a ideia é a seguinte. Eu tenho que fazer uma espécie de quantum eraser, né, de apagador quântico desse cara daqui. Então eu vou colocar aqui o chamado Dove Prism, o prisma de Dove. Eu vou colocar outro. E o que esse prisma de Dove faz é que ele separa o feixe Se você tiver momento angular L igual a mais 1, você vem para cima. E se você tiver momento angular L igual a menos 1, você vem para baixo. Ok? E aqui no meio, eu vou colocar um aparato que muda a polarização do meu fóton. Okay? Talvez eu deva dizer, isso aqui é o fóton A, fóton B, fóton A, fóton B, e eu estou considerando a polarização só do fóton A. Ok? Bom, esse aparato aqui, que muda a polarização do meu fóton, ele é tal que ele pega um estado psi de polarização e manda para um estado psi ortogonal. Então ele muda o estado de polarização para um estado ortogonal. Okay? Então basicamente o que vai acontecer é que esse estado aqui vai evoluir e a evolução vai ser da seguinte forma, né? Nesse setupzinho aqui. Se esse cara for mais 1, o outro vai ser menos 1. Mas esse fóton vai para cima. Nada acontece com ele e depois ele volta para o mesmo caminho do mesmo caminho anterior. E a polarização dele continua sendo psi.
Se esse fóton for menos 1, ele vai para baixo. E a polarização do fóton é mudada para a polarização ortogonal, sim, perpendicular. Bom, se eu ignorar o grau de liberdade interno, o que vai acontecer é que eu tenho o que era antes um estado emaranhado, está emaranhado com o grau de polarização, está emaranhado com um grau de liberdade interno, com a polarização de um dos fótons, certo? O nome disso, às vezes, é chamado hyperentanglement. É só um nome bacana para quando você tem mais de 1 grau de liberdade da mesma partícula emaranhados entre si. Bom, se eu traçar fora esse grau de liberdade interno, eu vou ter o estado AB de momento angular orbital, orbital angular momentum, vai ser uma mistura com 50% de probabilidade de eu ter mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Ou seja, o primeiro fóton tem polarização mais 1, momento angular orbital mais 1, o segundo tem momento angular orbital menos 1, misturado com o contrário. O primeiro fóton tem momento angular orbital menos 1 e o segundo tem momento angular orbital mais 1. Esse estado aqui, ele não vai violar Bell. Então, se eu fizer um teste de Bell, né, que é esse teste estatístico que a gente vai ver durante as próximas semanas, esse estado não viola Bell porque ele é uma mistura. É como se existisse um observador que sabe qual é o estado do momento angular orbital dos fótons, ele só não contou para a gente. Esse estado é indistinguível dessa situação física. Portanto, ele não vai violar uma desigualdade de Bell, ele não contém emaranhamento, certo? Mas a coisa muda se eu agora fizer uma medida sobre esse estado aqui, em particular sobre a polarização desse fóton, não na base psi perpendicular, mas numa base mais e menos, definido como a soma de psi com psi perpendicular. Então, vou definir a base mais menos como sendo psi mais ou menos psi perpendicular. Okay? E agora eu faço uma medida na polarização desse fóton nessa base. O que vai acontecer é que a gente vai ter, com probabilidade meio, o primeiro fóton em momento angular mais 1, o segundo em menos 1, mais ou menos, o primeiro em menos 1, o segundo em mais 1. Então, com probabilidade meio, eu vou obter um estado emaranhado que tem uma fase relativa a mais, e com probabilidade meio, eu vou obter um estado emaranhado que tem uma fase relativa a menos. É a mesma conta do apagador quântico que a gente fez na discussão passada. Okay? Então, agora imagine o seguinte. Esse observador aqui, ele não sabe o que esse cara daqui vai fazer. Ele não sabe se esse cara fez um setup de prismas de Dove desse tipo, ou se ele deixou simplesmente o fóton dele passar direto para um aparato de medida que mede nas bases de momento angular orbital. De fato, esse cara daqui pode estar fazendo medidas fora do cone de luz. Né? Ele pode estar fazendo medidas nessa região aqui, fora do cone de luz até o instante presente do outro cara. Eles podem estar completamente, causalmente desconectados. Certo?
Então o que ele faz é que ele vai fazendo as medidas dele e vai obtendo os resultados. Então, primeira medida ele resolveu medir na base mais menos 1, ele obteve um resultado. Segunda medida ele resolveu medir na base superposição de mais com menos 1, ele obteve outro. E por aí vai, né? Ele vai escolhendo aleatório as medidas dele. Se nessa situação aqui, né, nessa situação física, ele usar todos esses dados para tentar violar uma desigualdade de Bell, ele não vai violar a desigualdade de Bell. Certo? Ele vai encontrar uma desigualdade de Bell que não é violada, né? Menor do que 2, se for um CH. Mas agora imagina que depois que todas essas medidas foram feitas, esse observador aqui, digamos a Alice, resolve contar para o Bob quais dessas situações aqui ela mediu a polarização desse fóton e encontrou a polarização mais, por exemplo. Então aqui ela encontrou mais, aqui ela encontrou mais, aqui não, aqui ela encontrou mais, por aí vai. Agora, se o Bob escolher só esses dados aqui para tentar violar a desigualdade de Bell, ele vai encontrar uma violação. Basicamente, o que vai acontecer é que ele vai pegar um subensemble de todos os dados dele e esse subensemble viola Bell, certo? Então ele vai pós-selecionar, com base nas informações que a Alice der para ele, quais daquelas medidas ali vão violar Bell. Basicamente isso é porque toda vez que a Alice mede nessa base mais menos e ela obtém mais, ele vai parar os dois vão parar num estado emaranhado de momento angular orbital dos dois fótons com sinal mais. E quando ela conta para o Bob todas as vezes que ela obteve resultado mais na polarização do fóton dela, essas foram as vezes em que o estado de momento angular orbital dos dois fótons estava numa superposição com o estado mais. Então eles vão estar olhando todos para esse estado, nesses casos aqui, é como se eles tivessem só feito medidas no estado de momento angular orbital maximalmente emaranhado. No mesmo estado de momento angular orbital maximalmente emaranhado. Então vai violar Bell nesse caso. Então essa é uma variante do experimento de Wheeler, do Delay Choice, porque a ordem, né, com a qual o Bob faz as medidas em relação a Alice, não importa, de fato eles podem estar causalmente desconectados, no caso qual uma ordem causal não faz nem sentido, porque esses são pontos, essas medidas acontecem em pontos fora do cône de luz. Mas o que acontece é que depois que eles se reúnem, né, a Alice pode escolher contar para o Bob, não, olha para esse caso aqui, esse caso aqui, esse caso aqui, esses foram os casos que eu obtive o resultado mais, e aí eles vão ver uma violação de Bell, né, depois que as medidas foram feitas. Então é uma variante, em certo sentido, do Wheeler's Delay Choice Experiment.